Boa tarde, 3 de novembro, começando um novo canal teórico. Agradecendo novamente a presença do Dr. Paulo Prato, figura exponencial no médico de família. Na minha opinião, uma cadeira cativa. Novamente aceitou o meu convite e vem aqui gentilmente oferecer uma aula sobre envelhecimento. É mais para Moura, né? Para mim, talvez não. Mas todos nós teremos certeza de que a aula será muito proveitosa. Chegou a Daniela, que sempre atrapalha, mas o que eu vou fazer? Ela nunca chega na hora. E você podia passar ali para o Dr. Paulo Prato, já que você está aqui. Vamos dar início, então, a esse novo canal teórico. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento e atenção primária à saúde. Na verdade, o Gerson me pediu para falar para vocês sobre prescrição em geriatria, né? Aí eu falei, o Jefferson, eu vou fazer um congresso de saúde pública sexta-feira passada. Vou falar sobre isso no congresso. Então, para que deixa eu fazer, que é um trabalho só. Já que eu ia fazer sobre atenção básica e envelhecimento, fica para a próxima, tá? A prescrição em geriatria. O mundo envelheceu. O mundo envelheceu há mais ou menos 100 anos. A Europa, Estados Unidos. Em qualquer lugar que vocês vão ter o quê? Idosos, né? E o Brasil, junto com os países pobres, também está envelhecendo. O Brasil começou a envelhecer na década de 70, final dos anos 70. E aí teve um professor da UERJ, o professor Renato Veras, que fez um livro super conhecido chamado Brasil, Jovens de Cabelos Brancos. Na época, as pessoas riram dele. Esse cara tá maluco, como é que o Brasil é um país de velhos? E ele falou, o Brasil não é um país de velhos, o Brasil está envelhecendo a passos largos. Em 2025, nós seremos o 6º país com maior contingente de idosos. É muita coisa. É muito velho. É muita doença. Porque, em geral, os velhos têm mais ou menos 5 a 7 patologias. Hipertensão, dislipidemia, aterosclerose, diabetes, doença reumatológica. Só que 95% desses idosos, eles têm autonomia e têm independência. Eles têm a capacidade de vida diária, tomar banho, comer, ir no banco, fazer compras, preservada. Só 4,5%, 4,6% é que não tem essa capacidade de vida diária, as AVDs preservadas. E que precisa de um cuidador. E dentre esse grupo de pessoas que têm limitação da capacidade de vida diária, nós encontramos o quê? Os pacientes que tenham os 3 Ds: delírio, depressão e demência. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre atenção básica e envelhecimento, a gente tem que falar dos gigantes da geriatria. Os gigantes da geriatria são doenças que antecedem o quadro clínico pronto para a gente pensar naquela patologia. O gigante da geriatria, ela é uma síndrome. E o que é isso, o gigante da geriatria? É um capítulo, são vários capítulos do tratado de geriatria, aonde ele vai ter os 5 Is. Gigantes ou 5 Is. Iatrogenia é muito presente nesse grupo. Incontinência urinária, incontinência fecal, imobilidade provocada por doença reumatológica, osteoartrose, obesidade e instabilidade postural.
levando a queda, levando também a complicações. Então, essas são as patologias que qualquer médico precisa conhecer. Porque independente dele fazer neuro, gastro, pediatria, ele vai atender idosos. Ok? De vez em quando eu me surpreendo com receitas que, em geral, o médico geriatra que desemboca, que é o filtro das demências, quando é uma demência, é uma doença de Parkinson, quando eu vejo a prescrição, ele tem o quê? Frente e verso de receitas. E olhe, pasmem, a maioria das prescrições, elas são desnecessárias. Tem perfumaria, tem placebo, remédios que não têm a menor indicação. E a gente tem que perguntar, quando vai prescrever um novo medicamento, qual deles eu vou tirar? Quem quiser procurar um livro bom para isso, existe um livro chamado Desprescrição Médica. É um fininho e você consegue baixar na internet. Existem os critérios de Beer, de remédios totalmente contraindicados para idosos, remédios potencialmente iatrogênicos e medicamentos que a gente vai utilizar com precauções, tá? Existem as iatrogenias que acontecem independente do médico, independente da droga. Medicação para hipertensão, por exemplo, metildopa, ele pode ser uma medicação que leva à iatrogenia. Um antibiótico, um hipoglicemiante, uma medicação para glaucoma, tudo isso pode provocar iatrogenia. Agora, existe medicação que são totalmente inapropriadas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atenção básica, que deveria atender as famílias, né, cadastradas no seu território, mas que muitas vezes não atende as famílias. Atendem as pessoas doentes e esquecemos de atender as pessoas saudáveis para fazer prevenção e promoção, que é um grande erro. Como a rede secundária e terciária não funciona, isso não só aqui em Niterói, não funciona na maioria do país, as UPAs não conseguem dar conta, e a gente vê o quê? As UPAs com profissionais recém-formados, nada contra recém-formado, não é isso, mas sem experiência. Chega o paciente, muitas vezes grave, né, Simone? A gente chega lá para ver o paciente, que deveria ser internado, e ele encaminha para a atenção básica, e a atenção básica tem que dar conta daquilo dali, que senão você vai morrer. É pneumonia, é derrame pleural, é insuficiência cardíaca, pegamos de tudo. A atenção básica não fica apenas com a atenção básica, com o que deveria ficar. Ela fica com muito mais do que ela atende. E aí aquela coisa, porque o médico do postinho. Médico do postinho não, médico do postão. Porque a gente faz muita coisa. De vez em quando a gente pega paciente, de vez em quando não, né, Juliana? Sempre com neoplasia, que a gente precisa encaminhar e fica com a gente porque não tem para onde mandar, a rede não segura. Né? Paciente que precisava de CTI, a rede não tem vaga suficiente, tem que brigar. Então a gente pega de tudo. E aí, os pacientes saudáveis, que deveria sofrer uma intervenção do pessoal da prevenção, muitas vezes isso fica a segundo plano. E a gente fica atendendo os casos que são da atenção secundária e terciária. O comum, eu acho que é isso, né? Pelo menos na minha área, é isso que acontece com muita frequência. E não existe um entendimento da população em relação ao papel de prevenção da estratégia de saúde da família. Porque atender, a gente vai atender. Mas prevenir é muito melhor. E a gente não consegue fazer isso dentro da atenção básica. Porque a gente já atende o paciente com insuficiência renal, hipertensão, diabetes, amputação. E o tempo que é gasto para conseguir uma vaga, pelo amor de Deus, brigando com a regulação, é enorme. E a gente poderia estar atendendo os casos que realmente poderia ter um maior privilégio dentro da atenção básica. Né? Então vamos lá. Bom,
O mundo envelheceu, o Brasil envelheceu. Em 1950, nós tínhamos 204 milhões de idosos no mundo. Em 98, 529 milhões de pessoas. Em 2050, 1 milhão e 900 milhões de idosos. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Isso aqui é uma vitória de quem? Da medicina. A atenção básica, que descobriu os caldeirões das doenças nas unidades onde a população não tem acesso. A universalidade, a integralidade do cuidado, os princípios do SUS sendo colocado nessa questão do atendimento integral, né? E aí tem também a questão da vacina, dos antibióticos, do diagnóstico precoce. A atenção primária é o principal nível, o primeiro nível assistencial. Eu tenho um filho que mora na Holanda, né? Lá, ele é médico, ele não consegue entrar no hospital sem passar pela atenção primária. Ele não vai. A atenção secundária, terciária, ela realmente funciona. Mas ela funciona por quê? Porque os níveis de assistência primário, secundário e terciário, ele realmente funciona. O médico só encaminha para a UPA, para o hospital, se realmente tiver necessidade. Com isso, esses hospitais, esses dispositivos de saúde, eles são esvaziados. Aí eu pergunto para vocês, e o paciente que chega de emergência no hospital, ele é atendido? Mas se não for emergência, ele vai pagar aquele atendimento. Lá na Holanda é gratuito, lá o sistema de saúde, ele paga uma parte. Mas se ele utilizar o setor secundário e terciário, ele paga 100%. Porque ele incomodou, ele procurou um serviço que não era de urgência, para ser de urgência, e ele procurou. Ok? Bom, a atenção básica deveria acompanhar as famílias. E como hoje é feito? Nós atendemos pacientes e doentes. A lógica não é essa. A lógica da saúde da família, da estratégia de saúde da família, é atender as famílias e os seus indivíduos. A gente hoje faz o que nas casas? Atende paciente que não pode ir para o posto. E não é isso o objetivo. Qual é o objetivo nosso no território, nas casas? É vigilância epidemiológica. Cadê a vigilância do território? Não temos mais isso. E aí não temos mais por quê? Porque, primeiro, que a metodologia tem que ser cumprida. Eu vou atender no território porque o agente avaliou que aquela família tem risco. Isso é feito? Não, não é feito. Temos perfil de profissionais adequados para isso no país inteiro? Não, não temos. Esse canal de educação continuada, ele é fundamental. É feito nos diversos municípios? Não. Eu estou num programa Saúde da Família aqui, vai fazer 30 anos. Já fui médico de família, fiquei um tempo como médico de família da Ilha da Conceição. Em 1991 e 92. Depois virei supervisor. Gente, a gente já passou por todas as regiões de atendimento da saúde da família aqui em Niterói. A saúde da família, ela funciona. Ela funciona. Mas vai depender do profissional que está naquela unidade e vai depender do gestor. Tem gestor que não entende o que é saúde da família. Tem profissional que acha que a atenção básica, é o mínimo, e não é. Eu tenho que atender o paciente na sua integralidade do cuidado. E o que é a integralidade do cuidado? É ver o paciente como um todo, da comida à creche. Essas ações intersetoriais,
elas são fundamentais. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Um NASF funcionante. Uma boa de uma assistente social, resolutiva, que entre em contato com a Secretaria de Educação, que entre em contato com a Secretaria de Assistência Social, para que eu tire aquele velho da violência. Nós fizemos um diagnóstico, mas nós encaminhamos para quem? Esse não vai andar. Então a atenção básica, ela é importantíssima. Existe um caderno de atenção básica, de número 19, que todos vocês têm que ter isso baixado. Esse caderno é só do envelhecimento. É um caderno que fala das escalas, do gigante da geriatria e do papel do médico generalista no atendimento à atenção básica. Vocês conseguem baixar. E aí, em 2004, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou que a atenção básica deveria ser a responsável pelo atendimento assistencial primário, ou seja, ela ser a porta de entrada dos idosos, no caso do SUS. Por quê? Porque a atenção primária conhece as pessoas, ou deveria conhecer as pessoas, conhece os riscos que aquela família está envolvida dentro daquele território, e existe também a questão do vínculo. Né? Quer ver uma coisa que é muito comum? Violência contra o idoso. É muito frequente. Quem é que faz esse diagnóstico? Atenção básica. Né? Então, assim, a OMS fala que a atenção básica é o nível assistencial para atendimento ao idoso e que deveria atender de forma sistemática. Até mesmo porque nós não temos geriatras com um número para o país inteiro. Hoje a SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, não chega a ter 1.000 geriatras cadastrados, efetivados. Não chega a ter. E por que não tem? Porque é uma área que não interessa muito. Existe muito preconceito em relação ao envelhecimento. Existe muita gente que quer ganhar a vida, entre aspas, de uma forma que se dá muita preocupação. Idoso dá muito trabalho. Desde que ele chega no consultório, é a marcha lenta, tirar roupa é devagar, dá muito trabalho, tem muitas patologias. E aí, tem que ser um bom clínico. O geriatra é o clínico do idoso e se envolve também com as questões sociais, muito familiares. E aí, nós não temos muito geriatra, infelizmente. Né? Aqui em Niterói tem eu, Yolanda, Vilma, Gladstone, Maria Ângela, são 5, 6. Para 500 mil habitantes é pouco, muito pouco. Temos que ter médicos geriatras e temos que ter bons médicos de família, bons médicos generalistas. Mas não é o doutor ao cardiologista, ao pediatra, ao neuro. Não. Nós temos que encaminhar para o neuro, sim, quando eu não sei resolver. Eu, médico de família. Mas a maioria, 80% dos casos, deveria ser resolvido pelo médico de família. 80%. Mas para isso eu tenho que ter o quê? A referência e a contra-referência funcionando. Eu tenho que ter exames de imagem à disposição. E rápido. Nem sempre a gente consegue isso. Bom, o século XX trouxe uma grande transformação nas vidas das pessoas. As pessoas começaram a envelhecer mais, começaram a envelhecer melhor. Mas quem envelheceu? As mulheres. Os homens não conseguiram envelhecer. O homem morre 10 a 12 anos antes que os homens. As mulheres vivem mais 8 a 12 anos a mais que os homens. Por quê? As mulheres fazem a prevenção, as mulheres procuram os postos de saúde. Eu hoje de manhã fiz consultório. Atendi 12 pacientes, de 7 horas da manhã até agora. Todas mulheres. Não atendi nenhum homem. Elas nos matam antes. Elas se cuidam.
Elas levam os seus maridos, elas levam os filhos, elas levam os netos, e aí elas aprendem mais. Elas fazem o Papa Nicolau, tanto é que o Papa Nicolau, o câncer de útero no Brasil, está lá embaixo. Né? Câncer de mamãe ainda está alto, mas o câncer de colo de útero diminuiu muito. Porque elas se cuidam. E ela tem mais informações, ela é a cuidadora nata. Ela vive mais. E são essas mulheres que adoecem na terceira idade, ou na quarta idade, ou na melhor idade, como vocês queiram falar. Hein? Mas o homem, hoje existe um grande dilema em relação à Sociedade Brasileira de Saúde da Família e à Sociedade Brasileira de Urologia. Só fazer o PSA para aqueles pacientes sintomáticos, né? Não deixar, porque ele vai, o paciente com hiperplasia prostática, por exemplo, todos nós vamos ter, né? Todos nós não, o grupo de cá, né? Vai ter hiperplasia prostática. Se ele envelhecer, ele vai ter. E a maioria não vai sair disso. E aí os custos de exames não vai valer, porque quando ele descobre que tem alguma doença prostática, ele já está perto de morrer. Então, esse é o consenso da Sociedade Brasileira de Saúde da Família. Enquanto que a Sociedade Brasileira de Urologia diz que tem que fazer mais exames, mas assim, o toque é o principal. O toque é o principal. Bom, e barato, né? Houve um aumento da expectativa de vida. Em 1940, a expectativa é que vivesse 40 anos. 40 anos já era velho. 50 anos já era o final da vida. Hoje, a expectativa de vida está em torno, no Brasil, de 76 anos. É muita coisa. É muita coisa. Para um país que não tem uma economia muito forte. Não tem. Hoje não tem. Nós não temos hospitais, nós não temos leito para internar nossos idosos. E eu não estou falando só de Niterói, não. Estou falando do Brasil. Em Niterói, eu não consigo internar ninguém. Hoje eu não consigo. A não ser que ele tenha um plano de saúde. Mas se for para emergência, ele tem que estar morrendo. Senão, a gente não consegue internar. Essa é a verdade. Ou então vou internar ele aonde? No hospital municipal. Ou quando eu tenho que ligar para o Jefferson, eu tenho que ligar para a Miriam, tenho que ligar para a Maria Célia, ou ligar para o diretor do Bira, do CPN. Eu acho que quando ele vê meu nome lá no telefone dele, eu falei, pô, esse cara de novo, para internar é uma novela. E não tem leito, porque Antônio Pedro a gente não consegue internar. Né? Não consegue. E olha, nós internávamos muito para investigação. Hoje, nós não temos um hospital municipal para investigação público. E a gente precisa também, muitas vezes, de um hospital para continuar a investigação. Que não pode ser a nível ambulatorial. Não tem nível secundário. Fica onde? Na atenção básica. Esse é o grande nó. E olhe, nós encaminhamos todos os exames para o nível secundário. Nós e a rede secundária também. Manda os exames, as referências. Não dá conta. Não tem neuro, cardio, dermato que dê conta da rede terciária e da rede primária encaminhando para a rede secundária. Não consegue suprir a demanda. Aí vai ter sempre o estímulo de regulação. E outra coisa, gente. A referência que é encaminhada é a pior possível. O negro, né? Não pode mais falar o negro. O menino não investiga em cefaleia, encaminho para o neurologista. Vai pedir para o neuro investigar? Por que o cara da atenção básica não investigou? E já vai para o neuro com tudo pronto. Até aqui eu fui, agora é com especialista.
E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, o cara já vai para ser investigado. Ó, eu estava no Caramujo semana passada, retrasada, chegou uma médica e falou assim, ô Paulo, esse paciente está com 62 de ureia. Vou encaminhar para o médico. Eu falei, para quê? Para ele rir? Não tem. Não tem. A creatinina está boa. Cadê a ultrassonografia de vias urinárias? E a pressão está subindo? Faz uma nova, pode ser erro. Era erro. Então, assim, e esse valor não é para encaminhar, é da atenção básica. Bom, vamos lá. O envelhecimento populacional é uma vitória das sociedades. Agora, ele não pode ser uma vitória chegar ao envelhecimento e depois as pessoas serem abandonadas. Os idosos hoje têm muitas doenças. Precisam de vários especialistas, precisam de vários exames. E é dentro da atenção básica que a gente vai trabalhar para que esse paciente tenha suas doenças e essas doenças não agudizem. Por quê? Para ele não precisar de internação. Porque quando o paciente tem hipertensão, diabetes e ele agudiza, todas as suas doenças que estavam controladas, elas vão piorar. Seja hipertensão, seja doença cardíaca, coronariopatia, seja diabetes. A gente pede exame demais. E a maioria dos exames são normais. Eu sou de um tempo que a gente pedia exame com indicação. Hoje o que é feito? A gente pede exame para saber o que ele tem de errado e o exame físico não é feito. E aí, gente, eu tenho que pedir exame para descobrir alguma coisa. Está errado. Está errado. A gente tem que ter o tripé. Exame físico, anamnese, exame físico e exame complementar. Mas o exame complementar é de acordo com a história e com o exame. E isso não é feito. Né, meninas? Não é feito mesmo. E aí eu tenho 90% dos pacientes que são pedidos os exames, vêm todos normais. E isso não sei eu que falo, não. É o Eugênio Vilaça. Professor Eugênio Vilaça da Unicamp. E quando vai para o envelhecimento, isso piora mais ainda. Eu tenho que pedir exame para me garantir, já que eu não vou examinar. Tem alguma coisa de errada com a nossa formação médica. E agora, nós estamos formando um médico online. Isso também me preocupa. Eu sou professor de medicina, da área do curso médico. E aí, há 2 anos que eles não têm aula prática, eles só têm aula online. E agora, o que é que eu vou fazer quando chegar no hospital? Você formou em que ano? Porque a nota, gente, é igual para todo mundo, 9 e 10, 9 e 10. Porque a prova é conjunta. É complicado. Também, assim, o que poderia ser feito, o que pode ser feito. O que pode ser feito. A minha mulher, ela é professora também, e ela falou, Paulo, não dá para travar os meninos, parar no tempo. Mas as provas poderiam ser presenciais. Né? Isso não foi feito. Principalmente quando a universidade ela é privada. Porque senão eles vão parar de pagar. Né? Bom, envelhecer é uma vitória. Mas, porém, as cidades grandes, os municípios, eles têm que adequar a assistência dos idosos ao oferecimento de condições de esse idoso ser bem atendido. Eu tenho fisioterapia, eu tenho fono. A capacitação desses profissionais é primordial no atendimento ao idoso. Mas não adianta eu montar um lugar, um dispositivo de saúde para atender o idoso, se eu não tenho material.
Por exemplo, fisioterapia. A fisioterapia precisa de material para trabalhar. Colocar um fisioterapeuta para atender sem nada fica complicado. O máximo que ela pode fazer é a auriculoterapia. Né? Assim, nada contra, tá, gente? Mas, para fisioterapia motora, eu estou aqui diante do neurologista. A fisioterapia em AVE isquêmico faz milagre. A fono faz milagre. A equipe de reabilitação no Brasil, ela merecia ganhar muito. Nessa história da Covid agora, os fisioterapeutas salvaram muitas vidas. Né? E aí, nós temos uma atenção básica que tem poucos profissionais de equipe de reabilitação e poucos recursos para esses profissionais atuarem. Bom, o que é envelhecer? Envelhecer depende do lugar. O sinônimo de envelhecer vai depender do lugar onde eu estou. Se eu estiver na Europa, eu vou envelhecer com um bom salário, uma aposentadoria e com recursos financeiros para ser assistido não só para compra de remédio, como também assistência. E se aquela pessoa não tem condições financeiras, ela recebe visitas de cuidadores semanais programadas, ou como aquele acamado, ele tem um cuidador fixo e só muda sábado, domingo e à noite fica com a família. Na Holanda, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em Portugal, é assim que funciona. Independente. Se a pessoa tem condição financeira, ela vai dar um valor ao governo. Se ela não tem nenhuma condição financeira, ela recebe isso, que são os home care, ou hospital hops, como chamam. Ok? No Brasil, a aposentadoria ela serve para alimentar, para sustentar as famílias. Muitas vezes esse idoso é a única renda. E se não fosse o programa da farmácia popular, com a entrada de medicação gratuita, entre aspas, a gente não sei como seria. E mesmo assim, tem medicações que não são fornecidas. Porque nós só temos antihipertensivos, hipoglicemiantes, hipolipemiante, mas não temos tudo. Não temos tudo. Remédio para asma, corticoide, muita coisa ele compra. E quando existe aí a negligência, o abuso financeiro, que é muito frequente também na questão da atenção primária. E esse idoso sequer pega nesse dinheiro. Né? Assim, isso aí para vocês é o dia a dia, né, gente? É o dia a dia, não estou falando nenhuma novidade. E aí, qual é a nossa obrigação? Denunciar. Fazer a ficha do Sinan, mesmo que eu não tenha certeza. Eu denuncio. Eu preencho a ficha. Tanto no meio privado, como no sistema público, eu tenho que denunciar. Vai caber a vigilância investigar. Vai caber a Secretaria de Assistência Social investigar. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de denunciar uma suspeita de violência. Eu posso fazer a notificação, sem me identificar. Nós do médico de família, nós não precisamos nos identificar. Mas mesmo assim, a notificação é baixa. Eu atendi uma senhora na semana passada no consultório, quando eu fui examinar ela está cheia de hematoma. Era um neto que queria dinheiro, depois de muito insistir, é o neto que bate nela para pegar dinheiro. Isso aí foi igual a notificação. Hoje eu já recebi a ligação da Secretaria da Assistência Social. Né? Pedi para ela demorar mais uns 10 dias, para não associar a consulta à notificação, mas assim, eu não afirmei. É uma suspeita. Cabe agora ela fazer a investigação, notificar ao Ministério Público e seguir com o que for necessário. E muitas vezes a gente se omite, tá?
Nós nos omitimos muito. Nós tínhamos uma coordenadora da saúde do idoso, anos atrás, era a Sônia Rocha, que ela dizia o seguinte: quando aquele paciente morre de um trauma, de uma queda, que vai o traumatismo craniano, devia também colocar ali embaixo, o médico foi iatrogênico, o médico também foi culpado por aquela pessoa ter sido morta, espancada, teve um AVC, teve um infarto, mas por trás tinha um maltrato. Existia um programa chamado Viva Idoso aqui em Niterói, vocês não são dessa época, que fazia investigação de violência, e eu ia muito com a Sônia nas casas das pessoas fazer investigação de violência. Ora, é muito frequente e independe do nível socioeconômico. A família rica coloca o batom, coloca a base, coloca não sei o quê, passa o talco e resolve. No SUS vai para o posto e a gente consegue descobrir. Então a gente tem que pensar sempre. Paciente idoso está com incontinência urinária, de repente, não é infecção, porque muitas vezes é infecção urinária, mas ele está em incontinência urinária, ele está com depressão, tem outras causas de depressão, mas também tem que pensar em violência. É muito frequente, mais comum do que vocês imaginam. Bom, aí chega o Brasil. O Brasil tem um número grande de idosos, tem 211 milhões de uma população e tem 37 milhões de idosos, chegando quase a 15% da população. Nós temos uma pirâmide etária, uma pirâmide populacional com a base bem larga, jovens e crianças. Mas cada vez mais essa pirâmide se torna o quê? Fica em forma de barril. Ela fica em forma de barril por quê? Porque a população madura, a população idosa, ela está aumentando. Em 2030, o número de idosos no Brasil será superior ao número de jovens e de crianças. Aqui, ó, a pirâmide etária é em forma de barril. Cada década ela vai aumentando o número de idosos. E quando chega no ápice, lá em cima, a população que mais cresce é a população dos octogenários. Os acima de 80 anos. E aí, não são os homens que crescem, são as mulheres. O homem morreu antes. Ok? Por acidentes automobilísticos, que o homem também é mais violento, o homem ingere mais álcool, né? O homem de hoje, de amanhã vai estar pau a pau. A mulher está bebendo igual, né? Mas assim, a questão da violência é muito alta no grupo dos homens. E essa mulher, ela consegue viver mais, só que ela vive mais adoecida. Ela vive mais, mas isso não traduz em qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa que o homem tem a possibilidade de um novo relacionamento, a mulher não tem essa possibilidade. Porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. Né? Quando o marido morre, a mulher vai morar na casa de um dos filhos, ou esse filho vai morar na casa da mãe, e ela vai viver para os netos, ou para casa. Quando o marido fica viúvo, a família aceita e até estimula um novo relacionamento. É o preconceito da sociedade. Né? Agora, isso vai mudar, né, gente? Isso muda também com o tempo. Talvez as nossas de 2050 não seja esse perfil. O Brasil dobrará a taxa de idosos, alcançando 20% da população em pouco tempo. Enquanto a Europa, os Estados Unidos, envelheceu lentamente, 150 anos, 200 anos para envelhecer, o Brasil começou a envelhecer no final dos anos 70. Com isso, não houve um preparo. Nós temos ainda doença infecto-contagiosa, nós temos ainda obesidade,
Nós temos que são fatores de risco para doença cardiovascular, para diabetes. Nós temos ainda muita violência, as mortes por causas externas. E com isso, a gente tem vários fatores de risco para esse envelhecimento não saudável. E é necessário a gente pensar o que a gente vai esperar desses idosos, já que nós seremos daqui a poucos anos o 6º país com o maior número de idosos. A perspectiva não é boa, porque as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, está diretamente relacionada ao modo de vida, como eu vivi a minha juventude. Atividade física, obesidade, dislipidemia, estresse. Existe um percentual muito pequeno, que é a genética. Mas é pequeno, não chega nem a 5%. A 95% está relacionado a quê? Está relacionado aos fatores de risco, principalmente sedentarismo e obesidade. Hoje você nem sai do sofá para passar o canal, para ligar o ar. Não é? Esse movimento de mudar de canal é até agora nem isso. Né? Ainda tem o fast food, sanduíche, que é rápido, super rápido, né, da gente pedir. Bom, as pessoas vivem mais, mas isso não quer dizer que vai viver com mais saúde. Agora, se a gente for ver como o idoso se enxerga, 95% dos idosos, eles têm suas doenças controladas. Ou seja, quando eu vejo essa foto aqui, porque aqui não está bom, quando ele olha no espelho, ele pode tudo. O papai caiu, subiu numa escada e caiu, não é assim? Ele foi trocar uma lâmpada e caiu. Porque ele pode tudo. Ele teve uma vertigem. Teve desequilibrou, bateu com a cabeça e vai para o hospital. Pronto, quando ele vai para o hospital, é um divisor. Porque todas as suas doenças vão ser agudizadas. E algumas vezes, ele vai para o hospital, quando ele não complica, ele vai sair dali para uma casa de repouso ou vai para casa acamado. E não mais se recupera. Isso é muito frequente. Vai tem medo de cair de novo, aí não anda. Aí abre uma escara, aí reinterna, aí pega uma infecção, mas vai embora. É o comum, é o dia a dia. Bom, a população envelhecida, ela tem várias patologias, problemas financeiros, problemas financeiros ou econômicos, problemas sociais, e além de lidar com o preconceito. Ninguém quer morrer. Quem de nós quer morrer? Ninguém. Mas quem quer envelhecer? Ninguém. Mas a gente vai envelhecer. Se a gente não morrer por qualquer problema de saúde agudo, a gente vai chegar ao envelhecimento. E como é que é envelhecer? Muda alguma coisa? Não muda nada. Eu entrei aqui no programa, eu tinha 27 anos. Eu hoje estou com quase 60. 59. O que mudou? Que os meninos que estão aqui me acompanhando nessa trajetória, eu não mudei nada. Na cabeça, atividade física. Mas assim, houve um desequilíbrio, a falta de homeostase dos meus órgãos. E quando esses órgãos não conseguem realizar mais as funções que ele fazia, esse órgão para e a pessoa morre. É necessário nós entendermos o envelhecer. Para a gente envelhecer bem, a gente tem que... É um processo. Eu tenho que ter uma infância saudável, eu tenho que ter uma maturidade saudável para poder envelhecer bem. Não adianta a mulher, eu vou com osteoporose, vou tomar alendronato, vou tomar cálcio. Sim, já não tem mais osso, já não tem mais massa muscular. É agora que ela vai cuidar? Tudo bem, melhor do que nada, mas tem que fazer antes. Parar de fumar,
parar de tomar café, parar de tomar Coca-Cola, fazer atividade física, para que ela possa envelhecer com a massa muscular inteira, para ela não ter fratura, para ela não ter problema de mobilidade. Um dos principais problemas do envelhecimento é a mobilidade, é o caminhar. Mas põe o idoso diante da televisão o dia inteiro, sem nenhuma atividade física, mas a obesidade, cada vez menos ela usa aqueles membros, ela vai cada vez mais atrofiar. E vai ter mais cansaço. Junto com isso, as doenças aparecem. É necessário ter um envelhecimento ativo. Mas ninguém tem um envelhecimento ativo sem ter uma juventude, uma adolescência ativa. Ok? Então a prescrição é mexer-se, atividade física. Nutrição é fundamental para a gente poder envelhecer com saúde. Bom, a capital dos idosos, Rio de Janeiro, é Copacabana, onde tem maior número de idosos por metro quadrado. Rio de Janeiro foi a capital dos idosos, foi a capital do país, onde tinha uma população com maior nível socioeconômico e foi preparada para o envelhecimento. Escada, rampa nas calçadas, sinais que demoram. É um lugar turístico com maior segurança. Então tem um preparo da sociedade para esse envelhecimento. Segunda cidade do Rio de Janeiro com maior número de velhos, Niterói, Icaraí, São Francisco e Santa Rosa. Em quarto lugar, Fonseca. Mas Icaraí e São Francisco é o maior, a qualidade de vida da cidade, né? Tem um poder socioeconômico muito alto. 60% das pessoas têm planos de saúde. Isso é dinheiro, isso é qualidade de vida. E tem uma maior escolaridade. Então, depois do Rio de Janeiro, vem São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. Cidades que têm um desenvolvimento socioeconômico maior e rico. Quando a gente vai para o sul, Santa Maria, São Mateus, são cidades onde o envelhecimento é muito maior, temos vários centenários devido à cultura e devido também ao status que o envelhecimento nesses idosos, a família demonstra ter. Tá? Bom, feminização da velhice eu já falei, é um processo, né? A mulher vive mais que o homem, por tudo isso. A maioria é independente, porém, um dos principais desafios hoje do envelhecimento é a qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, tem que ter capacidade funcional. Capacidade funcional é realizar as atividades de vida diária, as AVDs e as AVIs. Já falei que a população que mais cresce são os octogenários, e essa população é a que mais precisa da assistência médica. Não se pede densitometria óssea para homem. Por que não se pede densitometria? Eu não consigo entender. É um grupo que fratura muito o colo de fêmur, coluna. Em 1970, para cada idoso, nós tínhamos 8 jovens. No ano passado, para cada idoso, teremos 2 jovens. As mudanças, elas trazem impactos financeiros na educação, na saúde, no trabalho, na previdência social, na casa. É necessário adaptar as casas. Um idoso não pode morar no 8º andar, não pode ser elevador. Não pode, né? Mas mora, mas e aí? O que temos? Tem que ter uma intersetorialidade, uma discussão nos setores, nas comunidades, na cidade, para melhorar isso daí.
É impossível um idoso subir aqueles degraus dos ônibus. Eles não conseguem. Os sinais têm que aumentar o tempo para ele poder atravessar. Nós somos um país que daqui a pouco vai ser um dos maiores, no ranking, um dos mais envelhecidos. E o que precisa mudar? Eles têm doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, e essas causas é que provocam maior gasto na Previdência Social. Porque é que mais interna, é que mais gasta. Temos que trabalhar com o quê? Trabalhar com fatores de risco. Queda das taxas de mortalidade por doenças transmissíveis. Em 1930, 1940, as doenças infecto-contagiosas eram responsáveis por 70% das mortes. Hoje não chega a 30%. Nos países ricos não chega a 10%. Eu não sei agora com o Covid como é que está, mas assim, esse grupo de doenças crônicas é o responsável pelas internações, pelas mortes, pelos gastos. E uma outra coisa, temos que pensar, é um tema chato falar na Previdência Social. Nenhum país aguenta um número de idosos para pagar a Previdência. Até porque o trabalho formal com carteira assinada, agora com a crise toda, caiu. E as pessoas que estão no mercado de trabalho formal, elas querem se aposentar. Se não tiver mudanças na Previdência Social, isso vai quebrar. Isso já está sendo, assim, é um tema que ninguém quer trabalhar, porque isso aí tira voto, os políticos, mas não vai aguentar. Não tem como. A França já mudou, a França aumentou, a Itália, Portugal, o Brasil, por questões políticas, eleitoreiras, não vai mexer nisso. Só quando quebrar de vez. Bom, as doenças crônicas interferem na vida dos idosos, na vida das famílias. Quem cuidava dos idosos? As mulheres. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho. Quem vai cuidar desses idosos? Temos que pensar nas instituições de longa permanência. Temos que pensar em cuidadores formais e informais, na capacitação. Eu fiz com a Sônia Rocha várias capacitações em diversos bairros de Niterói, com 300, 400 pessoas, cursos de cuidadores. Cursos que duravam 6 meses, 7 meses, e a procura era muito grande. E olha, nós identificávamos quem eram os idosos acamados nas comunidades e convidávamos o agente, convidava essas pessoas para fazer um curso de cuidador. Recebia um certificado e muitas vezes essas casas de cuidadores, essas casas de instituição de longa permanência, ligava para a coordenação do idoso para pedir pessoas para serem cuidadoras de idosos. Mas foi uma outra época em que a gente tinha um gás para isso, né? Nós já éramos poucos módulos também. Hoje, cada turno eu vou para 2 módulos correndo para poder dar conta, né? A gente precisa pensar na capacidade funcional. Trabalhar sempre com a equipe de reabilitação. Tem que fazer parte da estratégia de saúde da família. Já tem uma portaria do Diário Oficial da semana passada dizendo que a reabilitação tem que fazer parte da equipe, não como equipe NASF, mas como equipe da estratégia de saúde da família. O fisioterapeuta. ITO. Dependência. O idoso que tem sequela, ele vai ter dependência. Quem cuida desse idoso? Então ele requer uma demanda de cuidados enorme. E muitas vezes a família não tem como oferecer.
Porque trabalha, esse idoso fica sozinho, ou fica com um adolescente, e dá muito gasto. E a gente tem que pensar em aviamento, em institucionalização. Nós não temos em Niterói nenhuma instituição pública para colocar nossos idosos. Não temos. Existe no Rio a Fundação Leão 13, existe a São Francisco, mas assim, a fila é muito grande. E trabalhar sempre com qualidade de vida. É o que a gente quer, é o que a gente almeja. Envelhecer traz muitos desafios. Eu envelheço de um jeito, Jefferson de outro, Simone de outro, você de outro. Você vai envelhecer de uma forma, ele vai envelhecer de outra. Então não existe uma harmonia entre as idades. Você pode ter 60 anos e ter muito mais incapacidade funcional do que uma pessoa que tem 80. Como é que se administra isso? Como é que se faz políticas públicas para uma classe tão heterogênea? Né? As principais necessidades de saúde da pessoa idosa, qual é? As doenças crônicas. Porque é isso que vai levar à dependência. As barreiras de acesso. Lá no Viçoso Jardim, tem uma rampa de acesso que a gente que é bom das pernas, sobe com dificuldade. Por exemplo, como é que um idoso acamado, com sequelado, vai conseguir? Tem módulos que tem escada. Então, naquela época, os arquitetos não pensavam nisso, mas hoje é obrigatório pensar. Essas barreiras arquitetônicas. E a saúde do idoso, ela não é responsabilidade apenas do setor saúde. Ela é responsabilidade de toda a sociedade. Educação, serviço social. É necessário que nós todos possamos trabalhar com o envelhecimento. Reconhecer as doenças da pessoa idosa quanto à sua apresentação, instalação e desfecho, leva à intervenção precoce. O idoso que tenha, por exemplo, um abdômen agudo, ele não vai ter uma dor clássica. O idoso que vai ter uma pneumonia, ele pode não ter febre, ele pode não ter tosse, ele começa a ter, por exemplo, delírio, alucinação, deixar de comer, deixar de reconhecer o pai, o filho, o neto. Então, essas apresentações atípicas no idoso é necessário todos nós conhecermos. Aqui eu já falei dos gigantes da geriatria, é importantíssimo nós conhecermos. Já falei dos 3Ds da geriatria, delírio, depressão e demência. E a gente precisa pensar no uso racional dos medicamentos. Não é possível o cara ele ter diversos especialistas, vai para o neuro, vai para o gastro, vai para o pneu, para o cardiologista, e cada um prescreve, e ele toma no final do dia frente e verso. Essa taça aqui cheia de remédio é realidade. Detalhe, nenhum profissional olha o que o outro prescreve. Ou quando ele olha, ele não pode mexer, porque é antiético. Quem vai mexer? Será que não vale a pena ligar? Ô, fulano, sabe o que é? O senhor... Eu hoje liguei para um cardiologista super conhecido de Niterói. Olha, ele toma ARA2 e toma também Losartana, você passou para ele. Só que ele não vai mudar se eu falar. Ah, porque ele esqueceu a receita. Aí vai, gente. Aí tem as complicações todas. Qualquer prescrição tem início e tem término. Uso contínuo, para sempre. Esse aqui é 7 dias, esse aqui é 5 dias.
tem que falar. E ele faz o que ele quer de remédio, né, gente? Sabe, idoso, se ele cismar que aquele corticóide é para a vida toda, vai ser para a vida toda. E aí não tem glicose, não tem pressão que vai segurar. Aquele remédiozinho para dor que foi usado vai ficar para sempre. Eu internei uma senhora, dona Juque, há poucos dias atrás no CTI, com sangramento. Estava tomando, o ortopedista fez para ela um entorse e um anti-inflamatório. Passou lá 5 dias. Durou 3 meses. Até que ela começou a sangrar. Mais a aspirina. Então a gente precisa pegar os remédios prescritos e os não prescritos, que ela compra, que ela usa. Tem muito abuso de prescrição, tem a automedicação e nenhum medicamento faz efeito mágico. Nenhum. Todos são drogas, todos têm seus efeitos adversos. O Brasil, então, necessita de uma agenda nacional de saúde pública para o envelhecimento, priorizando a atenção primária à saúde. Esse envelhecimento ele é acompanhado por mudanças no papel social e também nas prescrições. Nós temos que trabalhar com isso aqui, ó, com o desafio do envelhecimento ativo. E esse envelhecimento ativo é que vai repercutir muito no adoecimento. Eu posso ter paciente idoso em cadeira de rodas que faça dança sênior, por exemplo. Nós tínhamos aqui no posto de saúde Carlos Antônio da Silva, há 20 anos atrás, uma profissional chamada Neuza Cáfaro. Ela era musicoterapeuta, ela se aposentou. Ela fazia dança sênior para pacientes com cadeirante. Era muito prazeroso, estava todo mundo se movimentando. Isso é envelhecer com qualidade de vida. Esse envelhecimento ativo não depende que eu tenha um grupo estruturado. Eu preciso de profissionais que conheçam e privilegiem o envelhecimento. Eu tinha um médico chamado Felipe, lá no Souza Soares. Ele é médico, cirurgião plástico. Ele se desiludiu com a cirurgia plástica, foi ser médico de família, um excelente médico de família, um excelente professor hoje da UERJ, de Educação Primária à Saúde. Ele fazia caminhada lá no Souza Soares. Ele, de tanto atender hipertensão e diabetes, ele chegou um dia de bermudão, começou a ir de casa em casa, convidando as pessoas para fazer uma caminhada. No primeiro dia teve 3, no segundo teve 5. No final tinha quase 500 idosos caminhando pelo morro. E ele verificava a pressão, trazia nutricionista, trazia educador físico. E isso durou muito, muito tempo. Pena que só durou quando ele estava. Mas isso tem que ter. Ele passou como professor do concurso da UERJ, professor da atenção primária e foi embora. Mas isso tem que ser, não do Felipe, isso tem que ser da estrutura, dos médicos que ficarem. Por quê? Isso é atenção básica. Melhor do que atender 100 pacientes idosos, eu estou evitando que esses idosos compliquem. E olha, teve no Palácio, eu fui do Palácio também numa época, tinha teatro para idosos. E aí nós pegávamos Natal, Ano Novo, Carnaval. Lilian fazia isso com maestria, ensinávamos, descobrimos várias atrizes, e como elas eram felizes, iam para Cristo Redentor apresentar nas escolas. Existia parceria, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde. Mas isso não pode ser política do Dr. X. Tem que ser uma política da atenção primária à saúde, com profissionais com perfil adequado. Ok? E também por trás disso toda uma rede. Se eu tenho que atender infartado, sequelado de AVE, os casos da atenção primária, a minha agenda não cabe todo mundo. Então, a prevenção fica para o segundo plano, sempre. Porque a vida, ela é prioridade.
Os estilos de vida saudáveis também importam muito. E isso não é... Eu não faço na consulta. Isso eu faço no território. Quando eu conheço as famílias, os indivíduos, o comportamento. A gente tem que acabar com essa história. E eu falo isso, gente, eu estou falando isso há 30 anos. A gente tem que acabar com essa história de atender porque a família chamou. Eu tenho que identificar quais são os idosos que estão sob risco e visitar regularmente. É uma vez por mês que eu tenho que visitar aquele idoso. Não, eu hoje só vou fazer visita domiciliar porque a família pediu para ir, que ele não está bem. Isso é atenção primária? Não. Isso não é atenção primária à saúde. Então eu tenho que detectar quais são as doenças que têm riscos e como eu posso evitar. Atividade física regular, participação ativa da sociedade em grupos educativos. Tinha lá no Jurujuba um grupo que era a Coxa de Retalhos. É o nome Coxa de Retalhos, o nome do grupo. Uma idosa atendendo, esperando consulta, ela levava pano para fazer uma coxa. Enquanto isso, uma profissional chegou, uma psicóloga, entrou naquela roda, ela estava ensinando para outros idosos como fazer. E ali virou um grupo da Coxa de Retalhos, que falava de prevenção, de memória, de saúde, de estilo de vida. Isso tomou o Brasil inteiro. Grupo de Coxa de Retalhos, que era de prevenção à saúde. Tinha por trás uma psicóloga, depois entrou... Foi você que entrou, Juliana, nesse grupo? Né? Então, assim... Tem que querer transformar essa realidade. E isso se muda quando eu sei o que tem que ser feito. Quais são os hipertensos que eu tenho que chamar? Quais são os diabéticos que eu tenho que chamar? Antes que ele complique. Eu tenho hoje pacientes lá de diversos modos que eu faço supervisão, que cada dia corta um pedaço de membro. Não adere à medicação, não adere à atividade, ao uso da medicação. Tem técnicas de enfermagem que são diabéticas, vocês sabem disso, e tomam leite condensado. Qual o modelo que a gente vai... a população sabe de tudo isso. É complicado. Ou aquele médico que faz atividade física e fica na fora fumando. Então, assim, nós somos modelo, ainda somos. E aí, a violência contra os idosos é muito frequente. É muito frequente. Não tem grupo. Principalmente os idosos demenciados, os idosos acamados, os idosos dependentes são as maiores vítimas. E não é somente os idosos que são dependentes, que precisam de tratamento. O cuidador que maltrata também precisa de tratamento, porque ele está sobrecarregado na maioria das vezes. Ele tem a casa, tem os filhos, tem seu trabalho e tem um idoso dependente. Ele precisa também de cuidado com a saúde mental. Tem o uso de droga, tem o uso de bebida, tem transtorno de saúde mental envolvido. Então, o envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. E cabe a nós, da atenção básica, ser a porta de entrada. No Brasil, o número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 14 milhões em 2002. É muita gente, é muito. Países ricos demoraram 200 anos para resolver isso, para esse processo acontecer. Nós demoramos 30 anos. O que antes era privilégio de poucos chegar à velhice, hoje passou a ser norma, mesmo nos países mais pobres. E essa conquista atual, ela apresenta vários desafios. E aí entra a informação epidemiológica, o conhecimento do território, o conhecimento dos indivíduos, das casas,
dos grupos vulneráveis, o papel do agente comunitário de saúde, o papel da enfermeira na atenção básica, o papel do médico na assistência, na prevenção e também o monitoramento dessas condições aqui. Eu tenho uma família, eu tenho um grupo, eu tenho o ser vulnerável. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que me antecipar antes de ter a complicação. Por exemplo, pacientes que têm pneumonia de repetição, paciente que teve AVE, tem que tomar a vacina pneumocócica. Quantos idosos de vocês tomaram? Se a gente for pegar a lista, não tem a metade. Ah, eu estou sobrecarregado. Sim. Cadê o papel da atenção básica? Né? Cadê isso aí? Feito gratuitamente. Tem que solicitar. Prevenir, antecipar, não deixar adoecer. Eu acho que esse é o nosso papel principal com esse grupo de idosos. Os idosos apresentam muitos problemas de saúde, não tem um sistema estruturado para atender esse idoso. Quando eu chego no CPN, no Azevedo Lima, para internar, você sabe qual é a dificuldade? É idoso, vai complicar. Eu não quero. Você tem que mandar o paciente 2, 3 vezes com a referência para mudar de plantão, para internar. E muitas vezes o cara morre. Quando não sai de lá para ir para casa, morre no dia seguinte. Né, meninas? Vocês sabem o que eu estou falando? Falta uma estrutura hospitalar. Falta um sistema estruturado que atenda esse idoso. A atenção básica, das 5 horas, fecha. E aí? Falta conhecimento. Eu vejo nos papéis da UPA, ao alergista, à clínica médica, ao pneumo, ao doutor ao doutor em terapia. O que é isso, gente? Aquele cara precisa ser internado. Ele precisava ficar, muitas vezes, iniciar um antibiótico. E quem faz somos nós. Como aquela menina daquela ferida, vai para o Azevedo, que a gente conseguiu com muito sacrifício. Pelo amor de Deus, que o cirurgião faça o favor de atender uma ferida infectada, porque já estava necrosando, e aí a gente consegue, porque a coordenação liga, porque a coordenação tá. Por causa do Covid, a gente pode entrar em contato com o Covid, eles não podem? Precisa ser modificado a estrutura hoje do sistema hospitalar. Estou falando da minha realidade, que é aqui em Niterói, tá, gente? Mas isso no Brasil inteiro. A sensação que eu tenho é que quem trabalhou com a Covid fomos nós, da atenção básica. Né? Está todo mundo aqui, ninguém morreu. Né? E as outras especialidades? Tem 60 anos, não pode atender. Eu tenho várias comorbidades, não posso atender. E atenção, e continua não atendendo. E as complicações fazem o quê? Quem segura tudo é a atenção básica. Né? A APS oferece um modelo de atenção à saúde ao idoso que tem efetividade, que tem eficácia. Ela vai utilizar todos os níveis de assistência, de prevenção, promoção, reabilitação, também educa e também promove. Mas para isso é necessário o quê? Vontade política. Se não tiver uma mudança estrutural, se o diretor do CPN, do Azevedo Lima, do Horêncio, não se juntar com a atenção básica e vamos resolver o problema de saúde, que está hoje na regulação, qual a maior demanda? Temos que ter um concurso para contratar especialistas, nós temos? Não. O que se tem aqui? Vamos estruturar e marcar. O Gerson mandava um monte de bilhetinho. Não tem indicação. Hoje chegou, é marcado. Chega, marca. Conclusão. O cara que precisa vai ficar na fila. E não vai ser marcado.
Então a atenção primária em saúde é fundamental para promover, porque é a porta de entrada. Dá o acolhimento, previne e gerencia o percurso nessa rede do caminhar desse idoso ou de qualquer indivíduo. A atenção básica deveria ser a centralizadora de todos os níveis de saúde. Tem no SUS, está no papel, mas de fato ela não funciona. Em idosos, o risco de queda vai aumentar com a idade. E quanto maior o número de doença, maior o risco de queda. As artroses, a imobilidade, a hipotensão, o uso de drogas, várias drogas, leva a um aumento de risco de queda. E aí a gente precisa cuidar, desde o sapato, da bengala. Atenção básica é isso. Deixa eu ver a bengala. Tá com a borrachinha desgastada? Se aquela bengala tá com a borracha desgastada, ele vai cair. Ele vai apoiar em falso. O sapato é chinelo. Se ele tiver com chinelo, ele vai cair. O salário é de borracha, ele vai cair. Ele tem que ter aquele sapato Anabela, que prende o pé todo. Quando ele anda, vai junto o pé. Se for aquele sapato que o chinelo fica para trás, favorece a queda. E a atenção básica, gente, é isso. Olho todo para prevenir consequências graves. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui: quando a gente gosta, a gente cuida. Tá? É isso. Acho que a aula foi excelente. Eu sou meio Paula Prato. Eu acho que a gente tem os nossos sonhos, né, Paulo? Não dá pra gente abandonar o sonho e acha que nunca vai ter jeito. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que as coisas melhoram. A atenção primária é importantíssima, como ele colocou. Abordar o envelhecimento de uma maneira objetiva. Lógico que a gente sabe que a medicina mudou muito. A medicina foi ficando um pouco materializada, mercantilizada, e aí as pessoas não têm mais aquela preocupação de anamnese, exame físico, e é só pedir exame, né? O coordenador da CREG, quando eu cheguei lá, eu achava uma loucura a pilha de ressonâncias que a gente tinha que fazer, que demorava 6 meses a 8 meses para fazer uma ressonância. Doppler, era um ano. Doppler de membro inferior. Como é que uma pessoa tem uma indicação para fazer um Doppler, que geralmente é uma coisa grave, demorar? Entendeu? Então, era, na minha opinião, 70%, 80% de pedido de exames desnecessários. Muitos. E eu tive muitos problemas éticos com alguns colegas que me odiavam, porque pedia exame desnecessário. Eu olhava o pedido e falava assim: quero uma anamnese completa para a gente autorizar esse exame. O cara escrevia no pedido: cefaleia e tonteira, ressonância nuclear magnética de crânio. Era nesse nível. Então, não dá para liberar uma ressonância de crânio doente com cefaleia e tonteira. Ponto. Cefaleia e tonteira. Ponto. Não sei como era a cefaleia e não sei como era a tonteira, mas ele pediu uma ressonância nuclear magnética de crânio. Então, não era um, não. Era inúmeros. Dor lombar. Dor lombar. Ressonância nuclear magnética coluna lombar. Então, isso não acabou. Aumentou. Eu acho que aumentou muito mais. Os planos de saúde não estão aguentando. Nem eu sou advogado de plano de saúde, mas os caras não... Eles ganham bem, mas querem ter um lucro que não está tendo, porque o doutor está metendo na bronca, né? Você vê hoje no hospital, o cara chega lá, a quantidade de exame que o doente faz. Entendeu? Todo dia. CTI é em massa. Todo dia o nego colhe exame. O cara chega a ficar com anemia de tanto colher sangue. Hemograma, CPK, não sei o quê. Todo dia, ô Moura. Todo dia você chega lá de manhã, o cara tem exame do dia. Mas, gente, mas ontem fez glicose, ureia, creatinina normal. Mas o que vai fazer de manhã de ureia, creatinina? Aquilo é uma receita. Entendeu? Então todo dia tem raio-x de tórax, todo dia tem
exame de sangue de rotina e vai embora. Então, medicina é outra. Eu acho que a atenção primária que o nosso amigo Paulo falou aqui é fundamental. O médico entender que lá na medicina, na atenção primária, ele já pode resolver com a grande parte do doente, não é esperar o au-au, né? O cara chegou lá, tô tonto, com dor, vai ao neurologista, tô com a dor abdominal, ao gastroenterologia. Então fica au-au, aí o cara demora 2 meses para ir no gastro, 2 meses para ir no neuro, o neuro demora 2 meses para pedir o exame, para voltar. Então, isso não dá. Ou morreu, ou ficou bom, sei lá o quê. E é uma coisa pouco individualizada, né? O doente não tem dono, o doente fica solto. E aí é muito ruim, muito ruim. Obrigado, doutor Paulo, obrigado a todo mundo. Acho sempre muito oportuna a sua vinda aqui. E aí queria te convidar para você acrescentar aquele tema que você não ficou de falar hoje, né? Que eu acho que é um tema bom, né? Acho que era remédio, não era? Hã? Semana que vem é ruim para você? É. Então tá legal. Então vamos aguardar aí a vinda do nosso amigo, que essas prescrições em geriatria eu gosto. Tá bom? Boa tarde, obrigado a todo mundo, hein?